administrar. Ainda continuando falando sobre Neemias, né? Esse servo de Deus que tem realmente um serviço cristão num momento bem difícil de Israel, né? A gente servia a Deus num momento de liberdade, num momento de sem problemas, é muito fácil, mas você servir a Deus, esse serviço cristão, num momento lá em Neemias, realmente tinha muitos desafios. E aí vai falando a serva de Deus, dizendo que Neemias, né, ele tinha o zelo e a energia que não deixava ele se abater diante dos problemas em que ele estava passando naquele momento da obra, né? Neemias que não cruzou os braços, como a irmã White fala, ele não cruzou os braços para aquelas situações. Neemias que eles estavam ali no momento para a reconstrução ali de Jerusalém. Jerusalém tinha passado pelo tumulto, a vergonha moral de ter sido ali destruída, né, pelos babilônicos. E ele volta com a missão de reconstrução dos muros. Mas muitos desafios ele encontrou para poder continuar. Mas aí ela fala que ele não cruzou os braços para aquela missão. Sabe, não era só uma construção normal que estava acontecendo ali. Poderíamos pensar, nossa, que dificuldade de reconstruir um muro, né? Não era as questões físicas. Na verdade, o povo estava empenhado a fazer isso. Ali existia questões espirituais extremas mesmo. Bom, ele falava assim que era incansável essa vigilância, né, dele. E ele estava ali nessa obra como dirigente, né, dirigindo os obreiros, observando cada movimento, cada situação ali. E sua influência sentia-se constantemente em toda a extensão daqueles 5 quilômetros de muro. Era muito muro para ser reconstruído. A gente sabe que Jerusalém ficou extremamente destruída, muros e templo. E ali existia a questão moral de um local, de um povo que era considerado o povo de Deus. E sempre que eu olho essa história das dificuldades que Neemias ali com o povo teve de construir, essa necessidade de reconstruir um muro significava a segurança deles, que representavam que eles estavam protegidos e ali espiritualmente também. Imagine que as pessoas passem ali pela nossa igreja e vejam ela toda derrubada lá. Moralmente, como cristão, a gente vai dizer, meu Deus, o povo vai olhar para a nossa igreja, que moral a gente tem. Nem a igreja de Deus está em pé, né? Às vezes a gente, por necessidade, se reúne embaixo de um pé de manga, por exemplo, um pé de imbu, e é uma necessidade. Mas Deus fica muito feliz quando o povo dele está adorando ali com tudo que ele tem. Então, o povo ali estava moralmente destruído, porque por rebeldia deles, eles estavam naquela situação. Mas Neemias estava ali com todo o fervor para não deixar que as influências que estavam existindo ali, perto do muro, atrapalhassem os obreiros de continuar aquela obra que era física, mas também era espiritual, né? Era colocando um tijolo ali, mas tinha ali Satanás todo o tempo querendo não levantar, porque levantar o muro era dizer assim, Deus volta a sua glória aqui, e não era o que Satanás queria. Então, com palavras oportunas e animava ali os temerosos, aprovava os diligentes ou despertava os tardios. Então ele estava ali também animando espiritualmente as pessoas, animando porque eles vieram de um cativeiro, eles vieram de um momento muito difícil. E a reconstrução em todo o tempo era algo desafiador, porque existiam ali acusadores em todo momento, querendo tirar o foco. Como em nossa vida cristã, né, todo momento, Satanás tenta tirar o foco da nossa construção. Nós estamos construindo um muro espiritual na nossa vida todos os dias. Quando a gente se alimenta, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ora, a gente cresce um muro espiritual para que as barreiras de Satanás não afetem a gente.
E é muito parecido com o que eles estavam fazendo lá. Era físico, mas era espiritual também. Era uma proteção que eles estavam tentando se blindar de acontecer. E aí a irmã White fala que eles tentavam desviar ali a atenção, mas eles estornavam os trabalhos. Então, todo o tempo, existiam pessoas ali falando coisas para desanimar mesmo. Imagine, era um muro, 5 quilômetros, né? Uma cidade que já estava deteriorada, e eles tentaram de todas as formas. Muitas vezes eles atrapalhavam. Então, Neemias tinha aquele líder espiritual, como qualquer outro líder de igreja, que vê a situação da igreja e tenta colocar sempre os irmãos para cima, em meio às dificuldades, colocando oração, colocando jejum. E era essa perspectiva de Neemias, colocar o povo com o sentido no céu mesmo, para eles não desanimarem. Então, eu falar aqui que ao descobrir o menor sinal, os olhos, o coração deles se erguiam a Deus. Aquele que puseram no coração o seu servo o desejo de construir. Então, à medida que eles iam construindo, eles iam também fortalecendo o coração. E ela fala que Neemias clamava, né? Ali, e as suas palavras repetidas ecoavam. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Então, em todo o tempo, Neemias clamava. Ali foi um árduo trabalho, né? Um árduo trabalho. A todo momento daquela construção, né, existia outras questões envolvidas mesmo ali, né? Em outros livros de interpretação profética, fala que a glória de Deus tinha se retirado daquele local. E Daniel passou 3 semanas orando ali, temendo, porque Daniel vinha espiritualmente, queria que a glória de Deus voltasse para aquele local, mas a construção teria que ser concluída. Então, imagine como povo de Deus, o desespero da gente em se reunir na nossa igreja, na construção da nossa igreja. Sabe, eles esperavam a glória de Deus, mas eles precisavam terminar aquela obra. Aquela obra era um guerrear contra o próprio inimigo. Por isso que a batalha não foi fácil. Todos que guerreavam diretamente com Satanás teve batalhas difíceis. E aquele povo estava enfrentando grande mesmo desafios em voltar para a sua cidade e reconstruir Jerusalém. Neemias e seus companheiros não recuaram ante as dificuldades, não se esquivavam, né? Esquivavam. O serviço era árduo. Fala assim que, mesmo durante os breves períodos dado ao sono, depunham eles suas vestes, nem mesmo a sua armadura. Então, mesmo naquele momento ali de cansaço, eles estavam ali, era construindo, mas estavam todos armados e protegidos, porque os muros estavam derribados, então eles estavam indefesos, mas estavam com a espada e construía e protegia e permanecia forte. Então, ela fala, encerrando esse parágrafo, que quem me seguiam largavam os seus vestidos, cada um ia com as suas armas à água. Então, em todo o tempo, eles estavam trabalhando, estavam se protegendo com as armas ali, mas o trabalho não parava. Então, a história de Neemias é uma história de um líder espiritual que, além de liderar uma grande obra de uma engenharia muito complexa, eu imagino, pela época que ele existia, ele estava ali como um líder para animar as pessoas a reconstruir a moral, né? A moral de Deus ali, que estava se derribando e enfrentando diretamente o inimigo 24 horas ali, sabe? Animar as pessoas no tempo bom é fácil, mas imagine a gente animar um povo que está doente, um povo que muitas vezes não quer
nem ser reconstruído, porque muitos não queriam ser reconstruídos, né? Muitos não quiseram nem voltar de Babilônia, né? Então, muitas vezes, a gente enfrenta também na igreja esse tipo de desafios, né? De que a gente tem uma igreja que tem que estar sendo construída todos os dias, mas tem gente que não quer construir esse muro. Tem gente na igreja que quer continuar do mesmo jeito, porque não atenta às dificuldades espirituais que né? Se a gente não construir essa barreira espiritual da gente, a gente vira um alvo tão fácil, Satanás. Tão fácil que mesmo sendo influenciado por ele, a gente não tem nem mais a noção de que está acontecendo isso na nossa vida. Então, o meu maior conselho é que a gente construa muros espirituais. Porque se a gente não tiver essa barreira espiritual de oração e estudo da palavra, a gente vira um alvo muito fácil, né, de Satanás, ao ponto da gente nem perceber que está sendo usado por ele. Então, eu sei lá, está descarregando, mas eu quero fazer aqui a oração para a gente concluir. Meu Pai bondoso, Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de dividir um pouco sobre a história de Neemias. Cuida do teu povo, sim, Pai, para que possamos construir muros espirituais na nossa vida. Sim, Deus. Que não possamos ser alvos fáceis. Foi quando a gente não se protege, quando a gente não blinda a nossa vida com os muros espirituais de proteção, que é a tua palavra e oração, nós somos alvos fáceis. E eu sei que há muitos que já desistiram dessa construção. Há muitos que não percebem os riscos de estar exposto nesse mundo sem essa proteção. Mas guia nossa mente, Pai, para a verdade, porque quanto mais a gente está perto de Ti, mais a gente sente a necessidade de se proteger das armadilhas impostas pelo inimigo. Que a história de Neemias possa nos fortalecer todos os dias, assim como o estudo do livro Serviço Cristão, em nome de Jesus. Amém. Amém.